Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Internacional e nesse vídeo te contar a importante informação sobre Vitão, zagueiro colorado que ao que tudo indica vai seguir no estádio Beira-Rio. Sim, o cara que lá atrás foi contratado por um vínculo simples, 3 meses, por conta de tudo que aconteceu lá na Ucrânia, deve permanecer no Inter e renovar por muito mais tempo agora na metade da temporada. Calma que eu já tirou todos os detalhes disponíveis dessa situação, mas antes vamos falar da KTO, né? Tá chegando o final de semana e consequentemente as semifinais do Campeonato Gaúcho. Olha só, tela da KTO para Caxias e Grêmio. Ó, Caxias e Grêmio nesse sábado, 5 tá pagando Caxias, empate 3.2 e 1.7 o Grêmio lá no Centenário. Mas bom, domingo tem Juventude e Inter, lá em Caxias também, os dois jogos são fora. O Ju tá pagando 3.5, o empate 3.4 e o Inter tá pagando 2, ou seja, o Inter vencer no Jacone tá dobrando a aposta. Eu iria nessa, eu colocaria essa. O Inter vencendo, por qualquer resultado, tu dobra a aposta. Quer brincar, quer te divertir? Na KTO é onde a diversão acontece. Esse é o logo dos caras. E é pra se divertir, pra brincar, sabendo que tu tem que ter juízo nessa cabeça, tem que ser maior de 18 anos, aquela coisa toda. Então, vai na KTO, te registra com o código JBFilho, ganha uma bonificação só pela tua entrada. Tu entrou, injetou lá a tua grana para começar a brincadeira, é entretenimento, no cinema a gente paga, no estádio de futebol também. Coloca lá o que tu pode e o código JBFilho vai te dar uma bonificação já de imediato em cima do que tu colocar, beleza? Gente, vamos lá. Todo mundo sabe sobre o Vitão, que o seu contrato ele é via aquela normativa da FIFA e tudo mais, mas o vínculo do Vitão com o Shakhtar Donetsk encerra agora na metade do ano, no final de junho. Julho ele já estará liberado e, portanto, o Vitão pode assinar um pré-contrato e sair para qualquer equipe. Nós até vamos discutir vamos dizer assim, a bronca dos clubes ucranianos poxa, eu não tenho culpa do meu país estar em guerra, não fui eu que entrei para brigar e ainda tô perdendo todos os meus jogadores e os contratos foram acabando do TT, do Vitão e os caras perderam, os caras não tiveram que fazer, não tiveram direito a nenhuma indenização. É uma sacanagem com eles, mas a FIFA também não ia permitir que jogadores ficassem em meio à guerra atuando lá naquele cenário. Então, beleza, não tem o que fazer, o Inter não é culpado de nada. Pelo contrário, o Inter se aproveitou numa situação de primeiro ter ele por 3 meses, depois estendeu por mais 1 ano e agora o 2º ano e nesse momento o contrato está acabando. Quem fosse e assinasse um pré-contrato com o Vitão poderia levar o jogador. Só que nesse meio tempo, várias coisas aconteceram. Por quê? O Vitão trocou de empresário, foi pro Juliano Bertolucci, que é um cara muito forte, mas não... isso pode complicar. O Valência quis ele, o Betis quis ele, se falou em outros clubes da Europa e tudo mais. Mas a informação que por justiça, já há alguns dias a galera do Revista Colorada tinha soltado, e agora eu vi de um cara muitíssimo bem informado, que, olha, eu não lembro de um erro dele, que é o Fabrício Falkowski do Correio do Povo, o Internacional já tem tudo acertado para a permanência do Vitão por 5 anos. Ninguém vai confirmar oficialmente, até para não causar uma situação ruim lá com os russos não, né, com os ucranianos, mas já há um acordo. Provavelmente assinaram um pré-contrato para o Inter estar tão convicto assim, mas eles não vão anunciar antes de ter uma segurança, antes de ter assim, provavelmente só vai ser assim, ó, acabou o contrato do Vitão em junho, em julho, ele diz, ó, tá aqui, o Vitão assinou por 5 anos com o Sport Clube Internacional. Eu não sei quanto que fechou essa conta, mas eu preciso te lembrar que quando teve esse começo de conversa, a informação que a gente recebeu é o seguinte, olha, o empresário dele tá pedindo perto de R$1 milhão. Não chegava a 1 milhão, tá? Mas era salário assim de 800 e tal. Salário não. Salário mais imagem mais luvas. E o Baldasso até defendia lá no Debate Raiz, um pouquinho antes do meio-dia, até um pouquinho depois da 1, Debate Raiz aqui no YouTube, é só procurar. Você vai lá, eu, Baldasso, Meneghetti, Bagé, Munique, os guris da dupla e tudo mais. O Baldasso defendia dizendo, JB, o Inter não tem nada, o Inter nunca pagou pelo Vitão. É óbvio que agora ele vai ter essa conta. Porque se tu fosse comprar um Vitão lá na Europa, tu ia pagar o quê? 5, 6 milhões de euros? Pois é, esse era o valor. O Shakhtar na época até queria. Chegou a começar com 6, 7, aí baixou para 4 milhões de euros. O Inter tá tendo cara de graça. É óbvio que ele, livre do mercado, vai pedir um dinheiro pelo passe, porque aí o passe vem para ele, mais a luva, mais o valor de salário. Eu não sei se esse salário ficou perto dos 800, se baixou para 500, 600, eu não faço ideia, estou sendo bem sincero. A informação que nós estamos recebendo é apenas
O Vitão conseguiu a sua renovação. Isso é super importante, porque tu tem Vitão em mercado, que tem contrato até o final do ano, tu tem o Igor Gomes, o Inter tem o Robert Renan, mas eu já explico. O Robert Renan pertence ao Zenit, todo mundo sabe, está emprestado aqui até o final do ano, mas tem uma cláusula de saída na metade do ano, que o Corinthians disse, eu não aceitei o jogador aqui, porque eu já sei que ele vai ser vendido para a Inglaterra. E o Inter tem uma cláusula de 4 milhões de euros, que seria uma boa até ser acionada, eu vou explicar por quê. Porque 4 milhões de euros para taxa de vitrine, dá quase 22 milhões de reais apenas pela venda desse jogador. E aí a gente vai lembrar o seguinte, não é que o Inter vai ganhar 4 milhões de euros só pela venda, eles fizeram uma composição. Vou explicar. O Yuri Alberto tinha uma cláusula de 10% de taxa de vitrine. Como ele foi trocado, os russos não queriam pagar e o Inter teria que ir para a FIFA para reaver seu valor, porque estava previsto que mesmo em troca tinha que dar. E aí o que o Inter fez? Beleza, o Inter queria 3 milhões de euros. O Inter foi lá e fez o seguinte, fez um acordo. Me paga 4, sendo que 2 milhões e meio, 3 milhões de euros vai ser pela taxa de vitrine do Yuri Alberto, como se fosse um pagamento daquela dívida que ficou perdida, aí eu vou tirar a quitação daquela dívida e bota mais 1,5, que aí sim a taxa de ter o jogador aqui. Ou seja, o Inter vai fazer uma venda de 4 milhões de euros para ter o Robert Renan aqui apenas pagando o salário dele, que é na casa dos 350 mil, o salário do Robert Renan. Provavelmente vai ser uma ponte. Era o que o Corinthians disse, e na metade do ano nós vamos, o Robert Renan tá saindo. Pode acontecer alguma coisa até lá, o clube inglês, que era o West Ham, não comprar, aí é uma outra história, mas a tendência é essa, tá? E aí o Inter fica com o Vitão, com o mercado, com o Igor Gomes. Tem o Robert Renan, mas só até metade do ano, provavelmente vão atrás de zagueiro da metade do ano, e o Fernando, que chegou aqui, que ele diz, eu sou zagueiro, eu sei jogar de zagueiro, eu posso jogar de zagueiro se o treinador me pedir, e o Inter gostou dessa história, até por isso trouxe ele. Então, era importante, eu diria que era fundamental permanecer com o Vitão, que tem muita moral interna, os caras dizem que o Vitão é um zagueiro considerado rápido, veloz, tem 24 anos só, é um cara que pode jogar, contrato até mais 5 anos, até 29 anos apenas. Então ele tem muito chão para queimar com a camisa do Inter e se bobear, o Inter vai pagar caro. 24, joga mais 1, 2 temporadas, pode ser vendido para um bom mercado da Europa, para um outro lugar e acabar gerando dinheiro, acabar gerando lucro também para o Inter. Mas esse é o zagueiro que o Inter vai pensar a longo prazo. O mercado, ninguém sabe se no final do ano ele pode, acabar se aposentando ou qualquer coisa do tipo. Enfim, essa é a situação, essa é a informação que Vitão está sim acertado e vai permanecer, e o Inter consegue aí ir mantendo os seus zagueiros, mas provavelmente na janela na metade do ano vai ter que pensar nesse assunto de novo. Beleza? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.